O vestido que eu usava naquela tarde colava à minha pele como uma segunda camada incômoda. Branco, singelo, quase infantil, escolhido por minha madrasta sob o pretexto de que algo discreto seria mais apropriado para alguém como eu. Alguém que, nas palavras dela, deveria saber seu lugar. O salão de festas onde o casamento de meu pai e dela acontecia parecia engolir a todos em luz dourada, como se fingisse calor, felicidade e aceitação. Cada canto decorado com rosas brancas e móveis rústicos simulava uma perfeição que eu sabia, com cada fibra do meu corpo, ser falsa. Eu estava ali como uma mancha, um lembrete incômodo do passado que eles preferiam apagar. Então ela se aproximou. Tatiane. Minha nova madrasta. Ela sorria daquele jeito que só quem detesta consegue sorrir, dentes expostos, olhos sem brilho, a face inteira travada numa expressão de condescendência forçada. A cozinha é o seu lugar, ela sussurrou, ajeitando com afetação a lapela do meu vestido, como se limpasse algo sujo. Não queremos envergonhar a família, certo? A risada seca que escapou dela me cortou como uma lâmina. Algumas pessoas que estavam próximas fingiram não ouvir. Outras, mais honestas em sua maldade, viraram discretamente para o outro lado. Eu senti o rosto aquecer. O estômago embrulhar. A garganta se fechar em nós invisíveis que sufocavam qualquer resposta. Mas eu não chorei. Não dei a eles esse gosto. Em vez disso, sorri de volta. Um sorriso frio, calculado, milimetricamente polido. Peguei meu celular do bolso pequeno do vestido. Abri meu aplicativo bancário. Digitando devagar, para que meus dedos não traíssem a tremedeira que subia pelos meus braços. O saldo da conta deles aparecia ali, dividido em etapas, a aprovação do empréstimo que haviam solicitado recentemente, a movimentação de valores antecipando compras de móveis novos para a casa que chamavam agora de nosso lar. Tudo atrelado à minha assinatura de corresponsável, pois, ironicamente, eu era a única com nome limpo na família. O suficiente para garantir a liberação do dinheiro. Eu olhei para ela uma última vez. Não disse nada. Só confirmei o cancelamento da assinatura de aprovação. Simples. Limpo. Discreto. E quando a manhã seguinte chegou, junto com o café da manhã servido na nova casa de paredes ainda cheirando a tinta fresca, a aprovação do empréstimo havia desaparecido como uma miragem. Tatiane gritou. Eu ouvi da cozinha, onde convenientemente me isolei para lavar pratos que ninguém havia sujado, obedecendo, com requintes de ironia, o papel que me designaram. Isso não pode estar acontecendo. Berrou ela, atirando o celular contra a parede, o objeto ricocheteando em um estalo seco. Meu pai, confuso, tentava ligar para o gerente do banco enquanto suava em bicas, a testa úmida manchando a camisa de linho nova. A cada ligação não atendida, a cada mensagem sem resposta, a cada desculpe, senhor, há inconsistências nos dados em que surgia na tela do celular, as feições dele se desmanchavam um pouco mais. Eu terminava de empilhar pratos que nem sequer estavam sujos. Cada tilintar de louça parecia soar como música para mim. Foi então que, pela primeira vez em muito tempo, senti uma fagulha de algo próximo da alegria genuína florescendo dentro de mim. Pequena. Insistente. Tão rara que quase não soube reconhecê-la. Tatiane esmurrou a bancada da cozinha, as unhas imaculadamente feitas rachando ao bater com força. Foi você! Gritou, os olhos vidrados, a boca retorcida num esgar de puro ódio. Virei-me lentamente, ainda secando as mãos num pano de prato bordado com flores amarelas. Sorri de novo. Dessa vez, um sorriso que trazia o peso de todos os anos em que me fizeram acreditar que eu deveria me encolher para caber nos moldes miseráveis que inventaram para mim. Eu? Perguntei, elevando levemente uma sobrancelha, toda a falsa inocência que eles costumavam esperar de mim impregnada na voz. Meu pai se adiantou, puxando Tatiane pelo braço. Pare com isso! Sibilou ele, lançando olhares nervosos para os poucos empregados que ainda circulavam pela casa. Já basta de escândalo. Ela se desvencilhou com um tranco de nojo. Esta garota é uma pedra no meu caminho. Uma maldita pedra. Eu apenas observei, sem pressa, cada fragmento daquele teatro que eles montaram desmoronar diante de mim. Parte de mim queria rir. Outra parte, a parte que ainda era humana, que ainda sangrava, queria apenas ir embora e nunca mais olhar para trás.
Mas eu sabia que ainda não era a hora. Sabia que a melhor vingança não era simplesmente desaparecer. A melhor vingança era ser lembrada. Todos os dias. Em cada olhar vazio que trocassem pela manhã, em cada sonho frustrado, em cada janta fria servida numa casa hipotecada por conta dos erros que juraram não cometer. Eu seria a cicatriz invisível que eles jamais conseguiriam apagar. Naquela noite, enquanto fingíamos uma paz forçada ao redor da mesa de jantar, Tatiane me lançou um último olhar cheio de veneno. Espero que saiba, disse, com a voz carregada de fúria reprimida, que não terá lugar aqui por muito tempo. Apenas sorri. E, dentro de mim, uma certeza crescia sólida como pedra. Eu não queria um lugar naquela casa. Eu queria destruir tudo aquilo que ousaram construir sobre mim. O som das risadas forçadas ecoava pelas paredes daquela casa nova, como fantasmas zombando de mim. Tatiane tentava manter a aparência de que tudo seguia perfeito, desfilando de um lado para o outro com vestidos caros que ainda não haviam sido pagos, arrumando flores em jarras de cristal como se a estética pudesse esconder a podridão nas fundações. Meu pai, por sua vez, parecia envelhecer a olhos vistos. Os olhos dele, olhos que um dia me buscaram no meio do parque de diversões, que seguraram minha bicicleta trêmula na primeira tentativa de pedalar sem rodinhas, agora evitavam os meus. Ele sabia. Não precisava de provas. Apenas sabia. Mas em vez de reconhecer a verdade ou, pelo menos, confrontá-la com dignidade, ele escolheu a covardia. Tatiane, é claro, não perderia a oportunidade. Certa manhã, ela entrou no quarto que me destinaram, um cubículo que parecia mais um quartinho de empregada adaptado às pressas. A luz fraca atravessava as persianas quebradas, desenhando linhas irregulares pelo chão gasto. Já decidiu para onde vai? Ela perguntou, cruzando os braços magros na altura do peito, a voz impregnada de impaciência. Eu dobrei uma blusa com calma, como se cada movimento carregasse o peso de 1000 respostas que eu nunca verbalizaria. Não estou indo a lugar nenhum, respondi, sem levantar os olhos. Ela deu uma risada seca, curta como uma bofetada. Pobrezinha. Ainda não entendeu? Seu pai e eu, nós temos planos. Não incluímos uma adulta fracassada morando conosco. Cada palavra era cuspida como uma sentença de morte. Fracassada. O eco dessa palavra reverberou dentro de mim como uma explosão surda. Eu, que desde tão nova havia aprendido a engolir choro, a sorrir quando doía, a me contentar com migalhas de atenção. Eu, que tantas vezes ouvi que meu valor estava atrelado ao que eu podia sacrificar. Fracassada. Tatiane continuou, sentindo o cheiro do sangue. Vamos vender esta casa, sabe? Comprar uma maior, uma que combine mais com a nossa nova vida. Uma vida em que você, sinceramente, é um estorvo. Ah, e antes que pense em fazer drama, o testamento do seu avô? Ela sorriu. Não existe mais. Seu pai já cuidou para que fosse anulado. Tudo agora é nosso. Ela se inclinou para mais perto, e eu pude sentir o perfume enjoativo dela misturado com algo ácido, algo podre. Você nunca passou de uma peça esquecida de um jogo que já acabou. Quando a porta bateu às minhas costas, um silêncio pesado caiu sobre mim. Eu me sentei na cama de lençóis ásperos, o tecido arranhando minha pele como a realidade arranhava minhas entranhas. A traição parecia maior do que eu podia suportar. Não era apenas sobre perder uma casa, uma herança, ou um quarto pequeno no fundo de uma casa que nem minha era mais. Era sobre perder o que restava de um laço. Era sobre perceber que o sangue não significa amor. Nunca significou. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada no chão, olhando para o teto, sentindo cada segundo rasgar a minha pele invisivelmente. Cada pensamento formava uma corrente nova, prendendo-me entre a dor e a fúria. Eu poderia gritar. Poderia quebrar tudo. Poderia implorar. Mas não. Essa não seria a minha história. Eu me lembrava do que minha mãe costumava dizer antes de morrer. Quem ri por último, ri mais forte. E eu pretendia rir. Rir tão alto que as paredes dessa nova casa trincariam. Os dias seguintes foram uma dança cruel. Tatiane organizava jantares para conhecidos da alta sociedade local, onde me fazia servir taças e limpar acidentes, como uma criada sem uniforme. Era um jogo sádico,
humilhar-me aos olhos de todos para garantir que eu soubesse exatamente qual era o meu lugar. Um guardanapo, querida. Ela gritava na frente de todos, estalando os dedos. Eu sorria. Abaixava a cabeça. E obedecia. Cada ato de submissão era uma armadilha que eu montava com paciência. Cada sim senhora, cada desculpe, era um prego na tampa do caixão que ela mesma estava cavando. Porque, enquanto servia vinho nas taças de cristal, eu ouvia. Ouvi sobre os empréstimos que ainda tentavam conseguir. Sobre os negócios duvidosos que tentavam emplacar para manter o padrão de vida que fingiam ter conquistado. Sobre os documentos forjados e as assinaturas falsificadas que Tatiane acumulava como se fossem troféus. E, aos poucos, comecei a montar meu próprio tabuleiro. Na véspera do primeiro pagamento do empréstimo, aquele mesmo que eu negara silenciosamente no banco, Tatiane e meu pai receberam a notificação de inadimplência. A festa de aniversário dela, prevista para a mesma semana, foi cancelada. O buffet de luxo, desmarcado. O vestido de alta costura, devolvido. Tatiane teve um ataque de nervos tão forte que derrubou uma prateleira inteira de taças no chão da cozinha. Eu estava lá. Ajoelhei-me lentamente ao lado dela, recolhendo os cacos com as mãos nuas. Alguns cortes abriram-se nos meus dedos, tingindo de vermelho os pedaços brilhantes espalhados no chão. Ela me olhou como se finalmente visse quem eu era. Mas já era tarde. Naquela mesma semana, dei entrada em um pedido oficial de contestação do testamento do meu avô, munida de provas que havia reunido silenciosamente nos meses anteriores, gravações de conversas, cópias de documentos adulterados, testemunhos de antigos funcionários demitidos injustamente. Tatiane ficou histérica ao receber a intimação. Meu pai, derrotado, apenas sentou-se na poltrona da sala e olhou para o vazio. O novo lar dos sonhos deles não apenas estava hipotecado. Agora, também era alvo de uma investigação judicial. Na noite em que embalei minhas últimas roupas, não por expulsão, mas por escolha, Tatiane tentou me impedir. Você acha que venceu, não é? Sibilou ela, a voz embargada de ódio. Parei na porta. Virei-me lentamente, como quem oferece um brinde final. Eu não acho, respondi. Eu sei. E com isso, dei o primeiro passo para longe da vida que tentaram me impor. Cada passo, uma libertação. Cada batida do meu coração, um lembrete, eu estava viva. E eles estavam acabados. O cheiro de tinta fresca, que antes impregnava cada centímetro daquela casa, foi substituído por algo agridoce e velho, como o bolor que se acumula em cantos esquecidos. Em poucos meses, o cenário que Tatiane e meu pai haviam pintado com tanto esforço, jantares luxuosos, risadas encenadas, brindes forçados, desmoronava, rachando de dentro para fora. Mas, mesmo com a ruína se anunciando em cada conta atrasada, em cada ligação ignorada pelos bancos, eles não pararam de me ferir. Se havia algo mais corrosivo do que a raiva deles, era o desprezo. Certa tarde, fui convocada a uma reunião de família na sala principal. A palavra soou estranha, quase absurda, na boca de Tatiane, como se aquele lugar, aquelas paredes, aquelas pessoas pudessem realmente carregar algo do que a palavra família deveria significar. Sentei-me no sofá de linho cinza, o mesmo que ela se gabava de ter importado da Itália, e esperei. Tatiane cruzou as pernas finas e encarou-me com um sorriso que parecia cortado a faca. Nós conversamos bastante, começou ela, a voz melosa como veneno escorrendo. E chegamos à conclusão de que, seu tempo aqui acabou. Meu pai permaneceu em silêncio, encarando um ponto fixo na parede como se não me olhasse, pudesse se isentar da culpa. Tatiane continuou. Encontramos uma instituição maravilhosa. Instituição? Minha voz saiu antes que eu pudesse impedir. Ela sorriu, triunfante. Um lugar onde você pode ficar até descobrir o que fazer da sua vida. Um centro de reabilitação para adultos em crise. Achei que combinava muito com você. As palavras bateram em mim como pedras. Reabilitação. Crise. Eles me tratavam como um fardo. Um problema a ser varrido para longe, longe bastante para que pudessem reconstruir a fantasia perfeita que desejavam ostentar diante do mundo. Não se preocupe, disse Tatiane, erguendo-se com graciosidade. Já fizemos sua inscrição. Você só precisa assinar os papéis.
Ela colocou uma pasta na minha frente. Assinar. Entregar. Desaparecer. Por um momento, considerei. Parte de mim, a parte exausta, devastada, doída, queria apenas ceder, desaparecer, deixar que me apagassem como se eu nunca tivesse existido. Mas havia algo maior, algo que rugia silenciosamente dentro de mim, algo que nem todas as humilhações conseguiram matar. Dignidade. Eu me levantei devagar. Olhei primeiro para Tatiane, que já celebrava a vitória antes da hora. Depois para meu pai, que permanecia imóvel, um monumento de covardia. Sorri. Vocês têm razão, disse, minha voz saindo serena, calma como o olho de um furacão. Eu realmente não pertenço a este lugar. Tatiane piscou, surpresa. Ótimo. Então. Eu a interrompi, erguendo uma das mãos. Mas também não precisam se preocupar comigo. Peguei a pasta com os documentos, rasguei-a calmamente no meio, e deixei os pedaços caírem sobre o tapete bege importado. Eu já tenho para onde ir. Antes que pudessem dizer qualquer coisa, tirei o celular do bolso. Tatiane arregalou os olhos. O que está fazendo? Perguntou, a voz subitamente trêmula. Liberando a hipoteca da casa, respondi, digitando devagar. O silêncio que caiu sobre a sala foi cortante. Meu pai levantou-se de um salto. Como assim? Balbuciou ele. Eu os encarei, sem pressa, saboreando o momento. Lembram-se do empréstimo que tentaram fazer em meu nome? Da documentação falsa, das assinaturas fraudadas? Sorri. Eu registrei tudo. E registrei também a hipoteca como garantia de pagamento de indenização judicial. Você não pode fazer isso. Tatiane gritou. Eu já fiz, respondi. E, naquele instante, algo que nunca pensei sentir floresceu dentro de mim, paz. Saí da casa sem olhar para trás. Atravessei o jardim perfeitamente cuidado, as plantas exóticas que logo seriam tomadas pelo abandono, e me permiti respirar fundo. O mundo lá fora parecia mais real, mais honesto, do que tudo que vivia entre aquelas paredes. Deixei para trás mais do que apenas um endereço. Deixei para trás quem eles tentaram me fazer acreditar que eu era. Naquela noite, deitada na cama simples do pequeno quarto que aluguei com as próprias economias, olhei pela janela e vi as estrelas. Pela primeira vez em muito tempo, elas não pareciam tão distantes. Fechei os olhos e prometi a mim mesma. Eles me humilharam. Eles me desprezaram. Eles tentaram me apagar. Mas eu iria construir algo tão grandioso, tão forte, que o mundo inteiro veria. E eles seriam apenas notas de rodapé na história da minha ascensão. Os dias que se seguiram à minha saída daquela casa tiveram um gosto agridoce. Era liberdade, sim. Mas também era solidão. Solidão profunda, crua, cortante como o vento frio que invadia as janelas mal vedadas do meu pequeno quarto. Eu nunca tive muitos amigos. Minha vida, desde muito cedo, girou em torno da obrigação de agradar, de merecer um pedaço de amor que nunca foi livremente dado. Eu era treinada para ser útil, invisível, conveniente. Agora, ali sozinha, não havia ninguém para aplaudir ou para reprovar meus passos. Era apenas eu. E pela primeira vez, isso bastava. Comecei a trabalhar num pequeno restaurante no centro da cidade. Era modesto, quase escondido, mas oferecia o que eu mais precisava naquele momento, anonimato. Aos poucos, fui aprendendo o que era ser vista como uma pessoa comum, sem o peso das expectativas tóxicas que carreguei como grilhões por toda a vida. Servia mesas, lavava pratos, limpava o chão. E, todas as noites, voltava para o meu quarto com o cheiro de comida impregnado na pele e um cansaço bom, honesto, real. O dinheiro era pouco. Mas era meu. Cada centavo conquistado com meu próprio suor era como um tijolo novo na reconstrução silenciosa da minha identidade. E eu sabia, ainda não era o fim da história. A notícia chegou até mim semanas depois, de forma quase casual. Uma colega do restaurante, que morava em um bairro próximo ao deles, comentou sem saber. Ouvi dizer que a casa dos Rodrigues foi a leilão. Problemas com o banco, dívida alta, e escândalo feio. Senti o garfo escorregar da minha mão, cair no chão.
Fingindo naturalidade, abaixei-me para pegá-lo, enquanto um sorriso pequeno, involuntário, se formava nos meus lábios. A queda deles havia começado. Movida por um impulso que não consegui controlar, fui até a antiga casa numa tarde cinzenta. Não ousei me aproximar muito, apenas observei de longe. O jardim, antes meticulosamente cuidado, estava tomado por ervas daninhas. As janelas, cobertas por tábuas improvisadas. O letreiro de Anvende se pendia torto na grade enferrujada. Senti uma pontada estranha no peito. Não era tristeza. Era algo mais complexo, mais duro. Era o luto pelo que nunca existiu. Tatiane, soube depois, tentava desesperadamente vender móveis, roupas, qualquer coisa que ainda pudesse render algum dinheiro. Meu pai, cada vez mais consumido pela vergonha, afastava-se dos antigos amigos, que agora fingiam não reconhecê-lo na rua. A ironia disso tudo era quase poética. Eles, que construíram suas vidas sobre aparência e ostentação, agora eram invisíveis. Mas eu queria mais. Não por vingança cega, essa fase já tinha passado. Eu queria justiça. Queria que cada mentira, cada humilhação, cada olhar de desprezo que lançaram sobre mim deixasse marcas profundas neles, tão profundas quanto aquelas que deixaram em mim. Então comecei a agir. Sabia que, apesar da falência, ainda restava uma última tentativa. Tatiane falava insistentemente em abrir um pequeno ateliê de decoração. Com os poucos recursos que lhe sobravam, investiriam no novo sonho, acreditando que ainda poderiam se reerguer. Eu assistia a tudo em silêncio. Quando o site do ateliê foi lançado, fui a primeira a enviar um pedido de orçamento, usando um nome falso. Propus um projeto gigantesco, algo fora da capacidade deles. Exigi materiais caríssimos, prazos impossíveis, contratos pesados. Tatiane, desesperada por mostrar ao mundo que ainda era relevante, aceitou tudo sem pestanejar. Investiu até o último centavo no projeto falso. Pegou empréstimos de agiotas. Comprometeu o pouco que ainda tinham. Quando percebeu que o cliente nunca existiu, já era tarde. O ateliê fechou em menos de 3 meses. E a dívida? Afundou-os de vez. Eu não toquei neles. Não precisei levantar um dedo. Fiz sangrar sem tocar. Como eles sempre fizeram comigo. Em uma manhã particularmente fria, enquanto ajeitava as mesas no restaurante, vi uma cena que, até hoje, não sei explicar se me partiu ou me libertou. Meu pai. Sentado no banco da praça em frente, vestindo roupas velhas, olhando para o nada. Ele não me viu. Ou fingiu não ver. Fiquei ali parada por alguns segundos, segurando a bandeja contra o peito. E pela primeira vez, percebi algo. Não havia mais dor. Não havia mais necessidade de aprovação. Não havia mais laços. Eu era livre. Livre da culpa, do medo, da necessidade de pertencer a quem nunca quis me acolher. Sorri para mim mesma. Virei as costas e voltei ao trabalho. Naquela noite, enquanto o vento zunia nas frestas da janela, escrevi uma única frase em meu diário, antes de adormecer. Eles tentaram me destruir. Só conseguiram me ensinar a voar. A vida, dizem, é feita de ciclos. Uns se fecham devagar, quase imperceptivelmente. Outros se encerram com estrondos capazes de sacudir cada alicerce dentro de nós. O meu ciclo com eles não terminou com gritos ou escândalos. Terminou no silêncio. Na ausência. E foi nesse vazio que encontrei a mim mesma. Com o tempo, deixei o restaurante. Não por desprezo, jamais. Eu era grata. Mas eu sabia que estava pronta para mais. Investi o pouco que tinha em cursos online, estudando madrugada adentro enquanto o mundo dormia. Aprendi sobre marketing digital, sobre empreendedorismo, sobre liderança. E, aos poucos, fui construindo algo que era só meu. Comecei com projetos pequenos, freelas, consultorias informais. Cada cliente novo era uma conquista. Cada feedback positivo, uma vitória sussurrada contra tudo que me disseram que eu nunca seria capaz de fazer. E um dia que chegou sem fanfarra, sem anúncio, eu percebi. Eu venci. Sem precisar de aplausos. Sem precisar esfregar na cara de ninguém.
Minha empresa nasceu silenciosa como uma semente sob a terra. E floresceu. Trabalhava do meu apartamento pequeno, com paredes brancas e janelas grandes que deixavam o sol entrar livremente. Era um espaço modesto, mas era meu. Construído com as próprias mãos, as mesmas que um dia recolheram cacos de vidro no chão daquela casa maldita. E então, o destino, sempre tão irônico, trouxe outra oportunidade. Recebi um convite para uma feira de negócios local. Palestrar. Contar minha história. Meu nome circulava discretamente entre pequenos empresários da cidade. Eu era a garota que começou com nada e agora administrava contratos milionários. Sorri ao ler o convite. Não por vaidade, mas pela estranha sensação de justiça silenciosa que se instalava em mim. No dia da palestra, vesti-me de maneira simples, mas elegante. Calça de alfaiataria preta, blusa branca, sapatos confortáveis. Sem ostentação. Eu não precisava provar nada a ninguém. Enquanto esperava minha vez, vi, do outro lado do salão, duas figuras familiares. Tatiane e meu pai. Eles estavam ali, à margem do evento, distribuindo panfletos de serviços de decoração barata, tentando se agarrar a qualquer migalha de trabalho que pudessem encontrar. Tatiane usava um vestido antiquado, os cabelos desbotados presos num coque frouxo. Meu pai parecia ainda menor do que me lembrava, como se tivesse encolhido dentro da própria vergonha. Eles não me viram. E eu não me anunciei. Não era necessária uma plateia para validar minha jornada. Minha vitória não precisava de testemunhas. Subi ao palco. O microfone chiou brevemente antes de minha voz preencher o salão. Boa tarde, comecei, olhando para cada rosto anônimo na plateia. Meu nome é Clara. Há alguns anos, eu não tinha absolutamente nada além da minha coragem. Hoje, administro uma empresa sólida, construída tijolo por tijolo, com cada pedaço do que um dia tentaram destruir em mim. Algumas pessoas sorriram. Outras assentiram, como se reconhecessem algo de si mesmas nas minhas palavras. Continuei. O sucesso, para mim, nunca foi sobre dinheiro ou status. Foi sobre sobreviver. E, mais que isso, foi sobreviver de verdade. Livre. Contei sobre os dias lavando pratos. Sobre as noites estudando com olhos ardendo de cansaço. Sobre o medo, a solidão, a dúvida. Contei sobre a força que nasce da humilhação, sobre a liberdade que brota quando você entende que não precisa mais pedir permissão para existir. Quando terminei, a salva de palmas foi espontânea, sincera. Eu agradeci, com um sorriso que vinha da alma. Enquanto descia do palco, vi de relance Tatiane me encarando. Seus olhos, outrora tão cheios de desprezo, agora só carregavam vazio. Não havia mais guerra entre nós. Porque, para que haja guerra, é preciso que ambas as partes ainda lutem. E eu já estava muito além. Deixei o evento sem procurar aplausos extras. Caminhei pelas ruas da cidade que, de alguma forma, parecia mais bonita naquele dia. O céu tingido de dourado pelo pôr do sol parecia me saudar. E, pela primeira vez, senti que pertencia a algum lugar. Não à casa dos outros. Não ao sonho dos outros. Mas a mim mesma. Naquela noite, sentada no chão da minha sala, com um copo de vinho barato e um sorriso leve nos lábios, escrevi em meu diário. Eles tentaram me enterrar. Esqueceram que eu era semente. A cozinha não era o meu lugar. O meu lugar era o mundo. E eu estava pronta para conquistá-lo. Fim.